A matéria diz o seguinte, que uma revisão criminal pode abrir espaço para o Bolsonaro tentar anular a condenação na segunda turma do STF, né? E aí ela diz que as condenações do ex-presidente e dos outros réus pela tentativa de golpe devem abrir um novo capítulo no Supremo Tribunal Federal com os últimos recursos em fase final. As defesas preparam uma nova ofensiva jurídica por meio da revisão criminal, instrumento que tem potencial de anular as sentenças e levar o processo para a segunda turma, agora com o Luiz Fux adiando o desfecho do debate sobre o caso. A revisão criminal é um tipo de ação que permite reavaliar uma condenação já transitada e em julgado, né? Ou seja, depois de esgotados todos os recursos. Quem foi que disse isso, Florestan? Saiu no jornal O Estado de São Paulo e eu conversei com o José Eduardo e ele confirmou que isso é possível, sim, de ocorrer, né? Que eles podem fazer essa jogada, pedir uma revisão criminal, né? Agora, ela é usada em situações excepcionais. Quando a defesa apresenta provas novas, demonstra que a sentença se baseou em elementos falsos ou sustenta que a decisão violou a lei ou a própria evidência dos autos. Eu tratei muito desse assunto na época do Mensalão, depois da condenação do Zé Dirceu Genuíno. Conversei muito com eles, porque eles também investigaram muito isso com seus advogados, e a conclusão é que revisão criminal é algo muito difícil de acontecer. As exigências para que isso tenha bom êxito, uma ação dessa, possível né? Mas parece que os elementos não se apresentavam lá e foi tentada, né? E também não se apresentam agora, porque, sabe, não há falta de provas, não há violação das regras. Não, então, ministro, o que você acha dessa possibilidade dessa revisão criminal, né, que o Bolsonaro pode tentar anular, né, e ir para a segunda turma do STF? Você acha que isso é possível? Do ponto de vista processual, Florestan, em tese é possível, porque o que nós temos? Nós temos a revisão criminal, é o que está estabelecido em lei. Qualquer pessoa que tenha fatos novos ou perceba alguma situação indevida no processo pode ingressar com essa ação chamada revisão criminal. Ela, em tese, tem que ser julgada pela outra turma, que não aquela que julgou no Supremo Tribunal Federal de acordo com o regimento interno. Isso pode ser uma maneira que a defesa de alguns condenados, inclusive de Jair Bolsonaro, tem para tentar mudar o resultado. Agora, do ponto de vista daquilo que existe, do direito, das provas, da justiça, é inaceitável, né? Quer dizer, algo realmente muito ruim que efetivamente vai se colocar. Acho até que poderia ser uma estratégia política, né? Na perspectiva de quem quer defender Jair Bolsonaro, prolongar o embate contra o Supremo Tribunal Federal. Se olharmos o direito como ele é friamente, não teria como obter resultado. Ocorre que a turma, agora a turma que julgadora, que poderia ser esse recurso, tem uma nova composição. Um dos membros dessa turma já se posicionou contrariamente ao julgamento condenatório, que foi o ministro Luiz Fux. Então se abre aí uma outra janela de oportunidades, né, que eu sinceramente espero que não venha se consumar para o bem da justiça do Brasil e para a defesa da democracia. Isso é criar espuma e criar mais polêmica e confusão em torno da Suprema Corte. Mas, Eduardo, agora nessa reconfiguração com a mudança de turma do Luiz Fux para a segunda turma, que permite a conformação de um bloco de poder de uma minoria dentro da Suprema Corte, essa iniciativa que está anunciada pela defesa do Bolsonaro não prefigura um cenário onde essas tensões contra a Suprema Corte de parte da extrema-direita, elas tenderão a escalar no próximo período? Eu acredito que há uma estratégia permanente da extrema-direita de polarizar com a institucionalidade, particularmente com a Suprema Corte. Então, o que nós vimos durante todo esse processo foi uma tentativa direta de polarização. O único momento em que eu vi que houve um refresco para isso foi aquele depoimento do Jair Bolsonaro, em que eu fiquei até espantado com a forma com que ele se colocou, né, de uma forma servil, de uma forma até esquisita, né? Sabuja, não sei se essa expressão, mas negócio esquisitíssimo aquilo. Mas aquilo foi um hiato na estratégia ofensiva relativamente ao Supremo Tribunal Federal, que vai permanecer, porque não há nenhum compromisso com a institucionalidade. A extrema-direita, ela defende o autoritarismo, é contra as justiças que garantem o Estado Democrático de Direito. Aliás, foi que sempre defendeu o Jair Bolsonaro, desde que era deputado. Eu fui deputado com ele, dia sim, dia também. Ele defendia o golpe de 64, defendia a ditadura militar, defendia que o parlamento tinha que ser colocado no seu devido lugar pelo executivo autoritário, ou seja, nada de novo no front. O problema é agora esse contorno da segunda turma, ou da turma para a qual vai o ministro Fux, que pode criar uma ambiência para ecoar efetivamente essa situação de ataque. É muito ruim isso para o Brasil, para a institucionalidade.